Bem-vindo ao canal Sabedoria da Matriz, onde desvendamos os mistérios da sabedoria oculta, exploramos a Matrix que nos cerca e questionamos o sistema. Prepare-se para uma jornada de descobertas e reflexões. Inscreva-se e mergulhe com a gente. Esse cara, ele deu várias entrevistas, mas ele apareceu num episódio de um programa com um nome muito sugestivo chamado Conspiracy Theory, né, Teoria da Conspiração, que era apresentado por uma figura muito interessante, que era o Jesse Ventura. Jesse Ventura, para quem assistiu Predador 1, você lembra do Predador 1, que é na floresta, lá com o Schwarzenegger? Tinha um cara, todo mundo ali era fortão, bombadão, né? Tinha um cara que é um bigodão, tava sempre com um chapéuzinho, machão. Esse é o Jesse Ventura. Deixa eu ver o Jesse Ventura aí. Jesse Ventura, bota no Predador que ele vai... Hoje ele tá carcomido, né? Tá igual tá igual o Contos da Cripta. Contos da Cripta tinha uma caveirinha que era careca, mas tinha uns cabelinhos. Ele tá assim, careca, cabeludinho. Jesse Ventura. Meu irmão, aí ele aí. Esse cara que apresenta o programa. Apresentava, né? Passava na True TV, que era o canal True TV. Tá. Aí ele, quando ele tomou o tiro no peito, né, que ele foi assassinado. Agora tá vendo ele ali, ó, carcomido ali, ó. Tá parecendo mesmo o Contos da Cripta, cara. Verdade. Então, esse cara, meu irmão, ele tem uma história muito peculiar, porque esse cara foi, segundo ele diz, fuzileiro naval, e do fuzileiro naval ele foi SEAL, que são os focas, que é a tropa de elite. Ele foi governador do Arkansas, se eu não estou enganado. E ele é um ator hollywoodiano e foi também lutador de WWE, que é a luta, né, aquela luta livre americana. Então esse cara conhece o setor militar, ele conhece o setor político, ele conhece Hollywood, então ele tem um conhecimento interessante, né, uma experiência única, assim. E ele comandava esse programa, Conspiracy Theory, com Jesse Ventura. E aí, um dos episódios, ele fala sobre super soldados, super soldiers. E ele entrevista esse cara, o Robert Duncan O'Finner. Robert Duncan O'Finner, a história que ele conta, inclusive ele diz que Identidade Bourne, Jason Bourne, é a plágio da história dele. E aí ele processou o estúdio, falando que era a história dele, e perdeu, né? Tem uma senhora que processou Matrix também, falou que a história era dela. Sempre tem umas paradas dessa, né? Ele falou que ele que é o Jason Bourne original. A história que ele conta, ele antes dele descobrir que ele tinha essa história, porque era uma coisa secreta na mente dele, oculta por causa dessas personalidades, ele escreveu um livro chamado, muito interessante, que eu tenho também, Innocence Turned Deadly, que é a inocência transformada em algo mortífero, né? Nesse livro, ele já meio que contava uma história que ele achou que era uma ficção, mas ele estava contando a própria história sem saber, segundo essa teoria. A história que ele conta é a seguinte. Ele é lá do Kentucky, eu acho, no interior dos Estados Unidos, e aí, isso tudo ele... Deixa eu contar fora da ordem, porque fica mais interessante como aconteceu. Ele era um cara normal lá do interior dos Estados Unidos, tinha uns empreguinhos dele, dava aula de arte marcial, não sei o quê. Só que aí ele sempre teve pesadelos muito estranhos. Pesadelos dele lutando na guerra do Vietnã, matando gente, tomando tiro. Ele falou, pô, nunca fui pra guerra, de onde que eu tô tirando essas coisas? Acho que eu tô vendo muito filme. E aí, isso foi piorando. Quando ele chegou com uns 30 e poucos anos, ele falou que vou ficar maluco, porque os pesadelos viraram um flash que vinham com ele acordado. E aí um dia ele falou que estava dirigindo, uma caminhonete veio, um caminhão, jogou ele para fora da estrada, ele capotou, quebrou 2 vértebras no pescoço, e aí foi para o hospital, botaram ele numa máquina de ressonância magnética. Segundo ele, a máquina de ressonância magnética queimou os implantes que tinham no cérebro dele e no resto do corpo. E o pior de tudo é que ele tem as imagens, ele mostrou pro Jesse Ventura. Implante no cérebro, na mão, no ombro, nas costas, vários implantes metálicos dentro do corpo. E aí ele falou, cara, tô ficando maluco, o que tá acontecendo? Pô, fiquei doido. E ele disse que quando queimou o implante do cérebro, ele começou a lembrar de tudo, porque o implante segurava as memórias reprimidas, né? E aí o que ele lembrou? Ele lembrou quando ele tinha 6 anos, depois ele descobre que o pai dele era um agente da CIA, que ninguém sabia. Obviamente, não é um agente secreto, né? Um bom agente, ninguém sabe que ele é um agente, né, pô? Aí é a minha crítica à sociedade secreta, por exemplo. Não são muito secretas, né? Não é. É segredo que eles fazem lá dentro, né? Que eu não fui lá ver, né? E tem a sociedade, dentro da sociedade, o cara fala, agora eu cheguei no miolo do... Aí que tem muito mais, né? Esse que é o problema. Então, cara, ele falou que quando ele tinha uns 6 anos, o pai levou ele para um centro comunitário lá do interior, lá do Kentucky. E aí ele chegou lá, tinha um monte de criança tentando montar uma quebra-cabeça. Só que ele falou, cara, era muito complexo, era impossível montar. Só que ele falou, cara, eu cheguei e montei. E aí quando eu montei,
uma mulher com um sotaque muito estranho, que ele falou que o nome dela era Elga, que é um nome alemão, falou assim, encontramos um. Só que em inglês, um sotaque estranho. O que ele descobriu depois? Não é que ele é gênio e montou o quebra-cabeça. Ele descobriu que eles estavam procurando receptores. O que é receptores? Ela acessou a mente dele e montou o quebra-cabeça usando ele. Entendi. Porque o soldado, ele falou que o projeto envolvia duplas. Ele participou de um sub-ramo, segundo ele, isso é tudo... Ninguém é obrigado a acreditar nisso, eu duvido de várias coisas. Mas a história é interessante pra caramba, dar um filme, isso que eu acho maneiro. Ele participou de um subprojeto do projeto MK Ultra chamado Project Talent, Projeto Talento. Seria esse o projeto. E aí ela estava procurando receptores. O receptor é o soldado. E o emissor é o paranormal. Ela era uma paranormal que estava procurando alguém que tinha essa recepção extrasensorial. Por quê? Porque ele diz que eles vão para o campo de batalha e o paranormal faz uma projeção astral, sai do corpo ou então recebe o que está acontecendo e passa as dicas por telepatia para ele. Ó, o maluco está atrás da moita aqui, o tiro está vindo de lá. Então o soldado físico, o fortão, a sniper é o receptor e o emissor é um carinha mais nerd que é o paranormal. E aí, o que ele falou? Pegaram ele, começaram a sessão de barbarizar com ele, meu irmão. Agulhinha embaixo da unha, só maldade brava. E aí ele falou que a maioria das crianças morreu e ele foi um dos poucos que sobreviveu. Só que aí, meu irmão, ele virou um cara cheio de habilidades excepcionais, né? E aí, o que aconteceu com ele? Quando ele estava começando a perceber essa história... E ele foi enviado pro Vietnã, só que ele tinha 14 anos quando ele foi pro Vietnã. Caralho. Você fala, porra, 14? Você fala, tá muito surreal essa história, tá garotada, né? Garotada. Você fala, pô, tu é o bonzão, né? Você é o cara. Só que aí... aguenta a porra da arma. Tá de sacanagem. Não, ele nem usava arma, era só Hadouken e Yoga Fire, Yoga Flame. Mas eles aprendiam. Ele falou que ele sabia... pilotar qualquer tipo de aeronave, mexer com qualquer arma, lutar com faca, com tudo, que o nego treinou ele nessas personalidades alternativas. Segundo ele tinha 6 personalidades alternativas. E às vezes ainda dá umas panes. Por isso que ele fala que ele não lê livro, ele não assiste televisão, ele não vai ao cinema, porque nos filmes tem coisa que dá um gatilho, ele apaga e quando ele volta ele espancou alguém, tentou matar alguém. Então o cara ele toma o maior cuidado com isso. E aí, o que acontece, cara? Depois de uns anos que ele tava tentando... Ele falou, pô, cara, então minha história é fake. O que eu acho que eu sou é tudo em memória falsa. E aí ele foi visitar os amigos de infância e falou, pô, cara, quando eu tinha entre 14 e 18 anos, eu tava aqui em Kentucky. Os caras, não, mano, tu sumiu, falaram que tu foi estudar em outro lugar. Ele, pô, mas eu lembro da gente aqui. Então ele fala, cara, tinha várias épocas da minha vida que as memórias são falsas. Aí... Ele tava passeando de férias numa ilha, sei lá nos Estados Unidos, e ele viu um cara, e ele falou, um senhor, um coroa, ele falou que quando ele viu esse cara, ele sentiu vontade de matar o cara. E o cara também sentiu vontade de matar ele. E aí o cara veio falar com ele, falou, e aí, tudo bem? Falou o nome original dele, falou, pô, tu me conhece? Aí ele falou, pô, você não lembra não? Ele falou, não te conheço não. Ele falou, pô, a gente lutou no Vietnã junto, pô. Aí ele falou, não, eu nunca fui pro Vietnã. Pô, o cara foi, você era do Project Talent. Ele, Project Talent, o que é isso? Eu falei, um negócio que eram as crianças paranormais lá que a gente usava para dar uma força. Não lembro o dia que você salvou a gente e tal, que a gente tava cercado. Ele falou, não lembro não. O nome desse cara, esse cara já faleceu, mas o nome original dele é conhecido, é Dave Corso. E o Dave Corso confirmou toda essa maluquice que ele falou. Pode ser que os dois sejam loucos, mas o cara confirmou. E ele falou, você foi do exército, procure seus registros militares. E ele falou, cara, eu cacei tudo, pedi todo tipo de solicitação com o meu nome. A única coisa que apareceu foi um atendimento médico dele no exército. Que ele tomou um tiro e foi. Ele falou, cara, então eu participei do exército, pô. Então ele mostra esses documentos e tal. Então, que viagem. É muita maluquice. No programa, ele diz que esses implantes serviam para dar mais força e também para conectar a parte espiritual do negócio. Ele falou que uma vez ele foi brigar com um cara, o cara veio dar um soco nele, ele falou que viu o cara em câmera lenta. Parece The Flash, né? The Flash se mexe tão rápido que ele... E ele falou que ele, pô, a briga foi ridícula. Ele socou o cara, quebrou o cara todo. Uma vez ele falou que ele tava dormindo numa pousada lá, num motel desse lá, americano de estrada. E ele ouviu uma criança gritando, socorro! Ele acordou e foi correr para ajudar a criança. Ele falou que passou por dentro de 2 paredes e apareceu no quarto da criança.
Aí a mãe falou, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, não, vim aqui ajudar. A mãe achou que ele que tava atormentando a criança. Essa parte é muito interessante, porque a gente olha isso e fala, pô, o cara tem problema psiquiátrico, né? Assim, uma viagem, total. Só que você vai montando quebra-cabeça, que você pega, por exemplo, um livro chamado The Men Who Stare at Goats, Os Homens que Encaravam Cabras, em português. Tem o livro e tem o filme. O livro e o filme são duas coisas completamente distintas, tá? O que é pra ver? Dá pra ver os dois. Tá. Só que o filme é uma comédia em cima do livro. Os dois têm... O livro tem em português. Eu tenho o original em inglês, mas tem em português. E o filme é um filme legal pra caramba. A direção do George Clooney. É com aquela galerinha amiga do George Clooney, né? George Clooney, Ewan McGregor, Kevin Spacey. E conta a história real, que é do projeto Stargate, que é o soldado Jedi do exército americano. Isso é documentado, isso existe. Se os caras fazem realmente o que eles fazem, falam que eles fazem, eu não sei. Tem algumas provas. Então, esse detalhe dele passar pela parede, isso é muito interessante, porque o filme termina, não é um spoiler, mas o filme termina um cara vindo correndo tentando passar pela parede, porque eles estavam buscando essa técnica, num projeto diferente. Uma coisa é o Project Talent, o outro é o projeto Stargate, que é no Fort Meade, lá que foi dentro de um quartel nos Estados Unidos, comandado por um general 3 estrelas do exército chamado Albert Stubblebine, que era o chefe da inteligência americana global. E esse general Albert Stubblebine, cara, ele já deu algumas entrevistas, tem vídeo ele já é falecido, mas ele deu entrevistas falando, nossos soldados tinham capacidade de, olhando para uma cabra, matar a cabra. Só olhando. E alguns deles conseguiam passar por paredes. O maluco mandou essa mesmo. Aí você fala, cara, é um surto coletivo, né? Mas